Muito boa noite, meus amados, boa noite a todos os escolhidos de Deus, atraídos pelo Espírito Santo a estarem preparados para receber as palavras de vida eterna. Eu sou o pastor Cris Duran, eu tenho a honra, o prazer nessa noite de ser um canal de bênção por parte do Senhor Jesus Cristo, a alimentar todos aqueles que têm sede e têm fome de Jesus Cristo. Vocês estão visualizando essas mensagens cujo todas as terças-feiras e todos os sábados nós temos esse encontro nessa igreja exclusivamente online. Deus quer usar estratégias para alcançar todos os lares do Brasil. Quem dera, meus amados, que todos querem de Jesus, mas infelizmente isso não é o caso. Mas para aquele cujo Senhor decidiu entrar nos lares, então sintem-se agraciados, porque eu creio que vocês têm um propósito por parte de Deus e não deixem passar essa grande oportunidade de ser visitado, de ser endireitado pelo próprio Espírito Santo, claro, usando os meus lábios para orientar a sua vida. Então, aqueles que já estão no ministério, num outro ministério, e se sentem muito bem ouvindo essas palavras e podem, inclusive, avaliar o conteúdo do seu ministério. Porque eu creio que se vocês estão no ministério sério, então com aquilo que vocês estão recebendo às terças-feiras e o sábado, vocês têm condição de quê? De avaliar, de comparar. Para aqueles que estão no engano, Deus estará lhe dando uma chance. Mas para aqueles que não estão no engano e que de verdade estão sendo edificados, porque recebem no pasto deles, então, amém. Glória a Deus, seja pois tu mais ainda edificado pela graça e pelo poder de Deus. Então, as portas estão abertas nesse ministério, independente do lugar no qual vocês estiverem. A base está no Rio de Janeiro, mas nós estamos aqui, você está vendo, apenas num estúdio, rodeado de luzes, no qual nós apenas alcançamos os lares e tratamos as vidas. É possível tratar as pessoas online? Sim, meus amados. E eu lhes garanto, já esse ministério tem já 3 anos e já certamente nós estamos vendo muitas transformações de vidas, de famílias transformadas pela palavra de Deus e por causa de um discipulado um a um, onde nós tratamos as pessoas, as suas dificuldades, as suas limitações. Gente, pessoal, não existe melhor do que isso. Então, se vocês estão, seja na Europa ou na África, na Ásia, e aí, Pastor Cris, eu gostaria de fazer parte dessa família e ser instruído nos caminhos da verdade. Então, faça tu parte desse ministério. Entra no meu site, no crisduran.com.br. Encontrarás uma janela escrito Online World Church e ali encontrarás um cadastro para você preencher, a responder as perguntas que fazemos para você e entraremos em contato. No final, eu farei um convite para todos vocês. Lembra-se, está sendo simultaneamente visualizado, lançado, transmitido essa mensagem no meu canal do YouTube, no Cris Duran Oficial e também pelo Facebook. Então, obrigado a todos vocês pelas suas mensagens edificantes e pelo seu carinho, seu amor que você tem por esse ministério e pela minha vida para aqueles que honram e reconhecem Cristo em mim. Estão preparados, meus amados? Já vamos iniciar o nosso estudo bíblico nessa terça-feira e a continuação, segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Instalem-se todos, por favor, não deixem passar
a oportunidade de vocês serem abençoados através dessa palavra. Então, foca-se, recebe em nome de Jesus. Pai amado, não há outro jeito, outra maneira de recebermos do seu Espírito se não for pela fé, em assim querer ouvir por parte do Senhor as palavras de vida eterna. Por essa razão, Espírito Santo, eu clamo para que o Senhor venha com fogo e venha espalhar, venha consumir o pecado, afastar o opróbrio e assim o Senhor entrar nos lares aqui representados. Eu me coloco, Senhor, como um instrumento nas suas mãos. E assim, eu lhe digo, Espírito Santo, seja, pois, bem-vindo aqui. Eu desejo a sua presença. Eu necessito da sua presença, Espírito Santo. Enche minha vida para ser instrumento para aqueles que se perdem e aqueles que estão já na luz. Amém. E amém. Amém. Glória. 2 Coríntios 4, 1. Desculpa. 2 Coríntios 4, verso 1. Disse o apóstolo Paulo: portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Paulo está falando aqui de um ministério, primeiro, e de um ministério que opera segundo o quê? A misericórdia. O que faz com que o ministério prospere e seja mantido? Meus amados, se não for a misericórdia do Senhor, não teria condição um homem permanecer. Não terá condição nenhum ministério. Ou se não teria condição de prevalecer, se não for pela misericórdia dada pelo Senhor. Ele diz assim, Paulo enfatiza e diz, não desanimamos. Não desanimamos. Bom, já vamos tratar nessa noite as pessoas cujos se encontram sem forças. Os ministérios. Ministério. O que significa ministério? Quem tem um ministério? É aquele que é sacerdote. Mas para sermos sacerdotes, amados, não precisamos necessariamente ter um título como um pastor ou um presbítero. Nós estamos falando de uma pessoa cujo recebeu o Espírito Santo e ao receber o Espírito Santo, esta pessoa está apta a receber instruções e diretivas por parte de Deus para servir o Senhor. No caso contrário, uma pessoa que não tem o Espírito Santo pode até mesmo afirmar que está servindo a Deus, mas não está servindo a Deus, mesmo querendo servir a Deus. Paulo aqui está tratando de pessoas e está falando para pessoas cujo realmente tem testemunho, tem experiência com Deus, se esforçam a viver os caminhos da verdade e possuem o Espírito Santo a serem direcionados. Então nós vamos esmiuçar, esses versículos, e extrair deles, obviamente, as devidas diretivas por parte do Senhor. Paulo inicia dizendo, portanto,
visto, que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Vamos tratar e levantar todos os ministérios desanimados. Se Paulo trata disso, é porque acontece. Podemos estar em fase cujo encontramos desânimo na nossa vida, até mesmo no nosso chamado. Mesmo Paulo, sendo um homem de fé, o próprio Paulo já afirmou, inclusive, em um dos seus naufrágios, né? Porque houve vários naufrágios permitidos por Deus, cujo uma das vezes que aconteceram, Paulo sentiu que não tinha mais esperança, que estava no limite, porque pensava que realmente Deus iria recolher, mas Deus não permitiu. Podemos passar por situações, ventos, tempestades, provações, cujo realmente nós nos sentimos sem força. E isso, obviamente, trata ministros da época de Paulo, mas também essa palavra é para ontem e também para hoje. Então, hoje o Senhor está falando para todos aqueles que se sentem desanimados, para assim fazer com que hoje, por comando do Senhor e usando os meus lábios, para lhe dizer, não desanimes, não desanimes, em nome de Jesus Cristo. Bom, então esse trecho é para os escolhidos, já falei para você, esse trecho é para os que reconhecem que foram chamados para servir o Senhor, para exercer o seu ministério como um sacerdote, inclusive, deve servir. Todos que possuem o Espírito Santo, todos que possuem o maior dom proveniente do Espírito Santo, o maior dom proveniente do Altíssimo, se tornam ministros, se tornam pessoas que servem o Senhor. Ou seja, servos chamados a completar sua missão na terra, a fim de glorificar o Senhor que capacita essa pessoa pela misericórdia de Deus. E durante o nosso ministério, nós podemos passar, sim, meus amados, por muitos desânimos. E a quem desanima, meus amados? Há pessoas que desanimam pelo tamanho resistência no mundo espiritual. Eu tenho que admitir que realmente há batalhas e batalhas. Há batalhas no qual você sairá, eu acho que a palavra é ilésimo, né? Como é, pastora Poliana? Ileso, desculpa. Que você sairá ileso de qualquer consequência e ferida. Mas a batalha no qual você vai sentir na pele, meus amados. Então, mesmo assim diz o Senhor, não desanimem em nome de Jesus Cristo. Então, há resistência no mundo espiritual, obviamente para todos que servem o Senhor, que cumpre e faz a sua vontade. É normal. Não seria normal? Na verdade, é o contrário. Se você está fazendo aquilo que está certo perante o Senhor, haverão resistência espiritual. E, infelizmente, algumas pessoas não encontraram ainda uma fortaleza para ser consolado por alguns, porque felizes são aqueles soldados cujo em momentos de avental, de
tempestade, encontram um lugar para se abrigar. Nem todos possuem esse lugar, cujo pessoas maduras podem estender suas mãos para ajudá-los. Então, poderíamos chamá-los de soldados feridos. Soldados feridos e cansados, porque nas suas lutas, essas pessoas entregaram mais do que receberam dos outros. Chega um momento, meus amados, quando você quer fazer muito, mas você não tem condição para fazer muito. Ali está o assunto. Eu estou falando com alguns aqui. Porque tudo aquilo que o Senhor vos pede fazer é porque antes Ele vos deu condição para realizá-lo. E o desgaste, ele muitas das vezes interligado com justamente uma falta de você repor e de receber por parte de Deus. Mas lembre-se, receber por parte de Deus não é apenas no seu quarto, em você ser uma mulher ou um homem de oração. É ministros, líderes capacitados para se arregimentar e armar um exército a fim de que estejam preparados para o dia da luta. Então, quando essas pessoas, por mais que essas vidas tenham boas intenções e querem fazer muita coisa para Deus, pois se não tiver esse respaldo de estarem no ministério que possam auxiliar, lhe cobrir, lhe oferecer um ombro, pois essas pessoas dão e assim se cansam. Ficam esgotadas e desanimam. E o desânimo, se não for atendido pela verdade, pelo poder de Deus, ele vai fazer com que Elias se coloque debaixo da árvore e até mesmo pede a Deus: Senhor, eu quero morrer. Quantas pessoas chegam até ao ponto de Elias e desanimaram tanto que não suportam mais a sua caminhada. Mas Elias ainda bem tinha comunhão com Deus. Ainda bem que Elias, ele tinha tanta intimidade com Deus que um anjo do Senhor apareceu-lhe e o alimentou com pão, que é a palavra do Senhor. Tomaram que muitos de vocês tenham esse anjo a alimentar sua vida. Nesses momentos, cujo até Elias, um homem de Deus, um homem íntimo, tão íntimo pelo próprio Senhor, que inclusive foi levado com uma carruagem de fogo e levado para o céu. Olha isso. Então, meus amados, os anjos do Senhor, eles não são necessariamente anjos espirituais. Eles podem ser também mensageiros de Deus. E nessa noite, eu me coloco à disposição para todos os Elias cansados, para se trazer pão, vigor para aqueles ministros desanimados, em nome de Jesus Cristo. Então, existem outros ministros, pessoas que servem, pessoas que têm prazer de serem úteis ao Senhor, servos do Senhor, que desanimam porque estão desencorajados de si mesmo. Isso mesmo. A decepção delas ou deles são eles mesmos.
eu sou decepcionado comigo. Enfrente batalhas que não conseguem superar, batalhas cujo ainda a própria carne os vence. Isso mesmo. A própria carne os vence. São oscilantes, lutam, mas o limite parece e ainda a sua carne. E ainda a sua carne. E aquilo que os desqualificam para servir como Deus quer justamente que eles servem. É como se essas pessoas, ela não se suporta mais. Não se suporta mais porque não se vê mais à altura para prosseguir seu serviço com Deus. Porque, na verdade, são fracas. Quando uma pessoa é fraca, o desânimo, ele revela a fraqueza de você. E quando uma pessoa é desanimada, ela está muito mais propícia ao pecado. Agora, quando uma pessoa possui a alegria do Senhor, ela tem a força de Deus. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Mas se ela não tem alegria e entra nela o desânimo e não tem tudo aquilo que ela precisa para enfrentar sua batalha, ela está propícia, essa pessoa, a pecar com muito mais facilidade. Então lhes faltam essas pessoas algumas armas que ainda não lhes foram entregues pela sua liderança. Lhes faltam palavras rema para incentivá-los. Lhes faltam sabedoria para saber, inclusive, administrar alguns obstáculos da vida. Lhes falta descobrir além do que até o dia de hoje não tem recebido pelas limitações da onde decidirem se abrigarem. Ainda são instáveis, porque lhes falta maturidade. Alguns nunca tiveram oportunidade de experimentar o cajado e a vara de um líder para poder lhe ajudar e corrigir certas áreas que não foram tratados antes de você iniciar o seu serviço. Então, essas pessoas, mesmo com toda a sinceridade, esse ministro, entende que não pode deixar o seu ministério. Porém, o desânimo, ele vai tomar conta, porque o que lhe falta está naquilo que Paulo escreve. Paulo, olha isso, ele deixa claro, meus amados, que o ministério é dado pela misericórdia. Quem vai entender as misericórdias de Deus? Eu lhes digo nessa noite, as misericórdias de Deus é um mistério. É um grande mistério e é próprio, é uma característica própria de Deus. A misericórdia. O que significa misericórdia? Misericórdia vem de miséria e córdia, coração. A capacidade de Deus entender, sondar, avaliar o coração, a miséria de um coração cujo, quando está em sinceridade, o Senhor se compadece por causa da miséria de um coração que reconhece a sua miséria, porque a misericórdia é derramado não para todos,
não para todos. Nem todos recebem as misericórdias do Senhor. É próprio aquele cujo realmente querem entender que a misericórdia, ela opera mediante um homem que queira conhecer a verdade e aplicá-la na sua vida, mesmo que tenha dificuldade, cai e se levanta, cai e se levanta, a misericórdia de Deus opera mediante aquilo que só cabe a Deus como um mistério. Por que um mistério? Porque alguns possuirão isso de misericórdia e outras possuirão isso e outras isso. Vai depender do quanto o homem é sincero em relação ao seu relacionamento com o próprio Deus. Paulo, ele fala do seu ministério e diz que ele opera mediante a misericórdia. Ou seja, você deve entender que Deus é bom. Ele é muito bom. Deus é bom e a sua bondade é revelada pelas misericórdias que Ele derrama sobre todos aqueles que assumem seu ministério de servo do Deus Altíssimo. Ah, meus amados, o que seremos sem as misericórdias de Deus? O que seremos? Pois há quem justamente abusam das misericórdias do Senhor. E há quem não as recebem. Por quê, pastor Cris? Porque não se sentem dignos de receber. Não se sente digno delas e ainda sequer imaginam o tamanho das suas misericórdias. Quanto mede a misericórdia de Deus? Pois eu vos digo nessa noite, meus amados, que ao Senhor cabe o perdão, a misericórdia e o amor. Ao Senhor cabe a decisão de decidir quem dorme e espere ser acordado, ou quem fica acordado do seu lado, ou quem sofre perseguição e tormento eterno. Ao Senhor é a decisão, meus amados. Por isso, amados, eu vos digo que o seu amor, eu estou falando do amor do Senhor, não caberia sequer nos oceanos. Você pode crer nisso? Pode o homem medir os oceanos? Conseguiria? Não, meus amados. O amor do Senhor não caberia nos oceanos e nem nos maiores desertos da terra, pois no seu amor não há longitude, não há profundidade e nem altura, porque o amor do Senhor ultrapassa o mais alto das alturas e perfura o mais profundo do abismo, meus amados. Ele é infinito e infinito também é o seu perdão para um pecador que decide se arrepender do seu pecado. Então, meus amados, nessa noite, creia nas suas misericórdias. Creia nas suas misericórdias. Há quem se cobram demasiadamente e quando cai, porque obviamente o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, essas pessoas não se dão oportunidade de prosseguir. Por que isso? Porque são pessoas que se cobram muito e pensam que Deus não poderia perdoá-los e que as misericórdias de Deus se esgotaram.
Há um trabalho atrás de tudo isso de Satanás, que opera mediante acusação. Mas eu vos digo nessa noite, para esses ministros, esses servos que querem ser servos, pois o Senhor está lhe dando oportunidade. Mas ouve os profetas e prosperareis. Pois eu falo nessa noite para alguns, em nome de Jesus, dê-se chance de recomeçar. Amém, ministro, que quer ser ministro, dê-se chance de recomeçar. Porém, dessa vez, com as instruções do Senhor e acompanhado por quem está em pé. Então, vamos continuar. Olha que fala em 2 Coríntios 4:2. 2 Coríntios 4:2 diz assim a continuação. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Paulo fala sobre ministros desanimados. E o ministério opera mediante a misericórdia. Mas olha, veja o que Deus fala para esses. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Antes, diz a palavra, antes, sublinhe essa palavra, antes, renuncia. Renuncia aos procedimentos secretos e vergonhosos. Paulo está falando para os ministros, para os que querem servir a Deus. Você entende sobre a renúncia? Você sabe o que significa renunciar? Renúncia. O que é renunciar? Bom, procure no dicionário e renunciar eu encontrei. Significa não querer. Não querer, recusar, rejeitar, abdicar, negar ou recusar algo ou alguma coisa. Que mais? Encontrei renunciar aos prazeres da carne, renunciar à corrupção, desistir de fazer o que se planejava ou projetava fazer ou desejava fazer. Ou seja, a renúncia, meus amados, ela envolve uma mudança de direção oposta daquele que o homem estava. Eu planejava fazer isso. E eu estava a caminho para isso. Ou eu fiz isso. Mas imediatamente, o homem que não renuncia, deve voltar. Porque o arrependimento verdadeiro que provoca o desânimo de um ministro fracassado, desencorajado, sem força, é muito ligado, às vezes, até mesmo à falta de fé. Sabia que a falta de fé é pecado? A falta de fé é pecado. Não existe pão que vem de Deus que não venha dar força para Elias prosseguir. O pão que um anjo do Senhor der para você tem condição de levantar Elias e fazê-lo andar muitos dias. Se Elias não come, é porque quer morrer. É porque quer continuar desanimando e na mesma situação que ele está. No caso de Elias, ele não estava tendo mais fé sobre o vencer Jezabel, porque
que era uma rainha muito má, que persistia e, segundo a permissão de Deus, fazia com que o profeta apanhasse, era perseguida, era alvo de perseguição, e isso realmente trazia um peso, um jugo muito difícil por parte de Elias, que chegou um momento e disse: não aguenta mais. Mas a falta de fé e de confiança faz com que o homem possa chegar a esse nível de não aguentar mais. Então, a tristeza, o desânimo, é muito interligado, muitas das vezes, com o pecado também. Com o pecado numa pessoa. Então, Paulo, ele fala aqui de renúncia, de procedimentos, presta atenção, secretos e vergonhosos. Ou seja, os pecados de um ministro. Olha isso. Tem que renunciar. O que é secreto, que ninguém sabe. E vergonhoso. Renunciar. Para um ministro servir, é necessário que haja um trabalho, uma operação, uma ação, um tratamento em áreas ocultas dessa pessoa. E qualquer que deseja servir Deus deve entrar nesse procedimento, porque senão, como Deus o chamaria? Como Deus chamaria os que querem servir sem ser submissos a serem tratados em suas áreas ocultas? Como vocês acham que Deus os chamaria? Falsos servos, os servos maus, falsos ministros. A renúncia na vida de um ministro, ela deve ser diária. Todos os dias, você no final do dia deve autoavaliar-se para que o Senhor, apresentando ao Senhor e também confessando seus pecados aos outros, vocês possam realmente serem curados e sarados. A característica, meus amados, do religioso é entrar justamente no modo automático. No modo automático. Ele se acostume com áreas defeituosas. Por que ele entra no modo automático? Porque ele está acostumado. Ele está acostumado a pecar e a ocultar suas áreas vergonhosas. Já convive com isso. Isso é característico de Saul, de um homem ou de uma mulher que é religioso ou religiosa. Essa pessoa, ela tolera dela mesma áreas reprováveis e com armadura. O que essa pessoa faz? Ela se blinda, uma blindagem, né? Para que ninguém perceba o que Deus percebe. Pois ai daqueles que se cansaram de renunciar. Você está cansado de renunciar? Então você está se perdendo, porque a renúncia é parte daqueles que querem viver. Ai daqueles que se cansaram de renunciar, ai daqueles que se convencerem a si mesmo que o pecado que carregam não é tão grave, porque afinal o homem é falho, dizem eles. A renúncia, meus amados, é uma análise de si mesmo, que definirá se o ministro, se o sacerdote conseguirá entrar no tabernáculo do Senhor e assim passar pelo lugar santo e pelo lugar santíssimo. Por acaso, meus amados, aquilo que os sacerdotes faziam na antiguidade não seria a simbologia para os dias da graça? Quando o sacerdote entrava com o efode, que é as roupas, com vestido, revestido de sacerdote para servir o templo, há uma simbologia nos dias de hoje. Pois todo sacerdote, meus amados,
que queria servir no templo devia renunciar, porque se não renuncia e não se sondava a si mesmo, eles morreriam perante a presença da gloriosa presença do Senhor. Qual é o ministro que não queira servir aonde a arca da aliança está? Pois eu vos digo nessa noite, amados membros da UCI e outros membros que estão me vendo, que o ministro que desconsidera a arca da aliança, a presença de Deus, quando ela está, ou a menospreza, é ministro de Baal, é ministro falso. É falso ministro e qualquer coisa que fizer, mesmo o nome do Senhor, jamais portará os seus frutos. E o seu trabalho será vão, porque esses são acostumados a servir do jeito deles e como eles pensam. Olha o que Paulo complementa dizendo. Ele termina dizendo: não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Olha, é para ministros. Não usemos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. O torcer a palavra de Deus, para o seu saber, está muito ligado com justamente o ministro que oculta a sua vergonha. Sabia disso? Porque para justamente manter o seu fundamento e justificar-se a si mesmo, justificar seu engano, o enganador, para que seu discurso seja ouvido e mantido, ele precisará torcer a palavra de Deus. Torcer a palavra de Deus. E Paulo fala justamente isso na sua época. E por acaso, meus amados, você acha que torcer a palavra de Deus é apenas um assunto de hoje? Também na época de Paulo havia isso. Isso é muito antigo. Quantos torcem a palavra de Deus nos dias de hoje? E por que o homem torceria, distorcer a palavra de Deus? Por que o homem faria isso? Por que será, pastor, que é isso? Em quais ocasiões o homem usaria a palavra distorcida? Escuta bem, meus amados, o que eu vou lhe falar. Todo ministro, toda pessoa que quer servir o Senhor, que não coloca em prática a renúncia porque convive com seus costumes e pecados ocultos não confessados e não renunciados, usará a palavra de Deus e pelo engano será enganado e inclusive obrigado a torcer ou modificar aquilo que é santo, porque o engano não renunciado o tornará ministro do engano. Para manter o engano dentro dela, esse ministro do engano deverá usar a palavra a seu favor e não contra o seu favor, e nem contra as suas vontades ou nem contra os seus prazeres. Ele vai precisar torcer a palavra para se justificar dos seus próprios erros. Estejam atentos, amados, a esses ministros. Estejam, pois, vocês atentos, sejam, pois, tu astuto como serpente. Eu falo para os escolhidos porque muitos não querem ver
aquilo que Deus está lhes mostrando. Não querem ver porque dizem, eu não vou julgar. Mas espera aí, devemos julgar situações? Sim. Não julga o homem até justamente você não ver os frutos que ele produz. Mas vocês devem julgar sim situações cujo Senhor permite que você julgue quando elas são reveladas à plena luz. Quantos, meus amados, são aqueles que torcem a palavra de Deus? Moldem a palavra para que todos possam aceitá-las. Todos possam aceitá-las. Porque o propósito de um falso profeta, de um ecumênico, é que a palavra seja aceita por todos. Mas eu vos digo, meus amados, eu sei que o meu discurso, que é direcionado pelo Espírito Santo, ele faz com que muitos colocam e apertam o dedo para baixo nas minhas pregações. Porque não gostam das palavras. Mas é necessário que a verdade cria na parte de muitos e faz com que o evangelho para muitos seja oculto por causa da dureza do seu coração. Ai de mim me tornar um político, ai de mim me tornar um ecumênico e fazer e colocar a palavra ao molde de todos. Porque se fizer isso, eu vou ter que torcer as Escrituras para que todos a recebem. Mas a palavra de Deus não é assim. Quem não quer se arrepender da impureza, e você fala que os impuros, que os idólatras, que os adúlteros não entrarão no reino de Deus, que os homossexuais, os que praticam a prática da homossexualidade, não entrarão no reino de Deus. Os que possuem vício, os que murmuram, os murmuradores, os mentirosos, os glutões não entrarão no reino de Deus. Mas aqueles que são confrontados e não recebem essas palavras porque dizem assim, não, eu quero Jesus, mas me deixam viver como eu estou, eu não vou permitir ocultar essa verdade para justamente virar a página a fim de conquistar essas pessoas que não querem ver a verdade quando ela aparece. Então, meus amados, essas pessoas, elas moldem a palavra para que todos possam aceitá-las. Vocês acham que Deus quer que todos aceitem o Evangelho? Eu vos digo, não. Eu vos digo, não. Veja o que diz a seguir. 2 Coríntios 4:3. Mas se o nosso Evangelho está encoberto, ou seja, o Evangelho está encoberto. Nem todos vão entender o Evangelho. Nem todos. E por que o Evangelho estaria encoberto e não descoberto? Mas encoberto, escondido. Por qual razão Deus escolheria e fez com que o Evangelho esteja encoberto? O nosso Evangelho. Para os que estão perecendo, é que está encoberto. Para aqueles que não querem se arrepender, o Evangelho, ele vai ser oculto. Eles não vão ver. Olha que fala a tradução em francês, Louis II, diz assim, se o nosso Evangelho é ainda velado, gostei dessa tradução, então
Ele é para os que se perdem. Então, para muitos, meus amados, é necessário que o Evangelho seja velado. Ou seja, que o Evangelho não seja entendido por causa da dureza do coração de um homem que não quer nada com nada, que não quer Deus, que não quer Jesus, quando é apresentado a verdade. E o Altíssimo não teria poder e autoridade para tirar o véu de toda a raça humana? De tirar o véu do ímpio, de tirar o véu do sanguinário e do orgulhoso, de tirar o véu de Caifás, de tirar o véu do sinédrio? Ele tem o poder de fazê-lo. Mas é necessário que muitos tenham véu, porque cegos estão e cegos ficarão, para que a luz do Evangelho não penetre no seu espírito e não o salve, porque pelas suas próprias escolhas decidem essas pessoas se perder e por se opor ao Senhor colhem os frutos das suas escolhas. Diz a palavra, a continuação, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Que é tremendo. Vamos continuar e eu termino com esse versículo. Versículo 5. Diz assim. Mas, Paulo diz, mas, olha que vai abordar agora. Não pregamos a nós mesmos. Sublinha. Não pregamos. Isso é para ministros, tá? Quem gosta de pregar, não pregas tu a ti mesmo. Não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo. Pregação cristocêntrica, pregações que fala dele, que prega ele, que prega a palavra e não o homem, coisas do homem, coisas da alma, coisas humanas. E a nós, como escravos de vocês, por causa de Jesus. Qual é a pregação que transforma? Meus queridos, qual é a pregação que transforma vidas? Pois nessa noite, para responder a essa pergunta, eu vou ensinar para você a pregação que não transforma vidas. Que não transforma em hipótese alguma. Pode até mesmo fazer chorar. Ou até mesmo pode fazer rir. Pregações que faz rir. Você quer que eu dê o nome? Há muitos palhaços, pregadores palhaços nessa nação. E que são pagos muito caro com seu stand-up para se divertir pela palavra, né, gente? Distorcida, a fim de que todos dizem que tempo precioso, como nos rimos, como foi bom estar na presença de Deus. Fala sério. A pregação que fala de si mesmo. E Paulo diz assim, não pregamos a nós mesmos. É a pregação do homem. Que fala do homem, de coisas mundanas. Então, querida ou querido amado e igreja de Cristo, aprenda a reconhecer a pregação que prega o homem e aprenda a reconhecer a pregação que prega Cristo. Existe uma diferença. A pregação que prega o homem e a pregação que prega Cristo. Altares, palcos e stand-ups são usados nessa era para que o homem cujo ser colocado
se coloca na posição de ministro. Serva em nome de Deus pregando a si mesmo. Pois se usa versículos isolados, sem coerências, sem direção do Espírito Santo para apoiar falsos testemunhos contados por homens carismáticos cujo engano é parte deles. Esses sabem que para alcançar o máximo de adeptos ou simpatizantes, para aumentar suas redes sociais, esses devem falar muitos de si mesmo. Muitos de si mesmo. Fundamentam seus discursos sobre experiências, supostos testemunhos e métodos humanos, cativando pobres e ignorantes da palavra com discurso que prendem a alma. Com o discurso que os entretenha com risos e exemplos mundanos, sem fundamentos bíblicos. Aprende tu a reconhecer a pregação que prega a si mesmo. E o que essas pessoas aleguem e dizem daqueles que pregam a verdade? Quer saber o que eles falam? Somos modernos. E esses que leem a Bíblia como é, são antigos e religiosos, que não têm visão de multidão. Esses espantem as pessoas que nós queremos nutrir. Somos chamados a prosperar. Somos chamados a conquistar. Se a palavra é pregada, certamente perderemos muito. Então, preguemos o Evangelho para que todos possam ver. Mas para isso devemos mudar o nosso discurso, a nossa pregação. Eu me lembro, meus amados, e vou terminar com isso. Em várias ocasiões, era proibido pregar, mas falar de experiência, podia, Falar de experiência cujo discurso era fundamentado pelo homem. Isso podia, Hipócritas, raça de víboras. Preguem a si mesmo para alcançar os que têm véu e não vê. E mesmo assim, pensa que ministrando a pregação do homem, alcançarão conversões. Hipócritas! Pois o dinheiro é o Deus deles. E esses enganadores receberão seus galardões. Mas o Senhor hoje avisou. E você pode até dizer, Pastor Cris, você foi duro. E eu não vi nada disso. Quando você conhece os bastidores, você tem outro ângulo justamente das coisas. E eu vou lhe falar, meus amados, nós estamos numa era de muito engano. E hoje é necessário ter peito. Quem ama as vidas não tem outro jeito. É necessário que sejamos perseguidos. E onde perseguição, há inimigos. E por que haveria inimigos? Para um ecumênico, por acaso, há inimigos? Não. É necessário para um ecumênico estar bem com todos, para assim não falar
e se posicionar nos seus princípios, porque afinal, cada um pensa como quiser e respeitamos e toleramos até mesmo o erro aos olhos de Deus. Por que um santo seria perseguido? Por que a noiva seria perseguida? Por seu posicionamento. E porque ela não irá tolerar Jezabel, que tem muitas faces dentro de um sistema corrompido, cujo engano muitos, com seus discursos e pregações de si mesmo. Levantemo-nos, lutemos quem tem ouvidos para ouvir. E se hoje eu me fiz inimigo, glória a Deus, por causa do nome de Jesus Cristo. E se me fez aliados, glória a Deus também, por causa do nome de Jesus Cristo. Fechamos os olhos. Pai amado, lhe agradecemos por essa noite. O Senhor tratou várias áreas, ministros cansados, ministros desanimados, ministros que antes não renunciam e não renunciaram aos seus pecados porque acumularam nos seus rins o peso de pecados não confessados e não renunciados. Ó Senhor, e aí continua pregando e com o tempo, porque ninguém os confrontou, tem que usar a palavra, mas torcendo-a por causa do engano que ainda permanece dentro delas e que não foi renunciado, deixado, abdicado e renunciado, rejeitado. Pois o Senhor passa com seu sangue e vai varrendo, Senhor, os lares cujo o engano ainda prevalece no meio daqueles que, ouvindo essas palavras, estão tendo a chance de recomeçar. E repreendo todo o espírito de engano sobre essa nação brasileira e sobre todas as nações cujo hoje as pessoas estão vivendo, em nome de Jesus Cristo. E quem tem olhos para ver, vejam, e ouvidos para ouvir, ouçam. Senhor, pois assim é minha oração. Eu lhe agradeço nessa noite por proporcionar-nos mais um dia contigo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, meus amados. Mais um dia precioso na presença do Senhor. Guarda preciosamente essas palavras. E não seja político. Não tenha medo de defender os princípios da palavra de Deus e denunciar o que não se parece com aquilo cujo você lê e guarda no seu coração. Porque a esses o Senhor o chamará de fiel, ministro fiel. Aqueles que estão desanimados, cansados, nós encontraram uma luz nesse ministério da Online World Church. E eu te convido para você fazer parte desse ministério. Isso mesmo. Vamos andar juntos. Mas queiras tu reconhecer aonde tu estarás entrando e se submetendo às autoridades desse ministério. Para ser membro desse ministério, você vai fazer o seguinte. Primeiro, entra no meu site, no crisduran.com.br. Em segundo lugar, aperta a janela online
World Church. E ali, um pouco mais embaixo, encontrarás um formulário, respondes as perguntas e a presbítera Patrícia entrará em contato com você. Foi isso e a porção de hoje. Obrigado, Yeshua, obrigado, Senhor. E lembrando a vocês, temos um encontro no próximo sábado, em nome de Jesus. Terminamos com louvor a adorar o Senhor. Até sábado que vem. A minha noiva, apaixonada, com vestes de festa, tão adornada. Fiz uma morada para seus olhos contemplar a minha glória e os mistérios que eu lhe revelar. Irás contemplar a minha glória, com os meus anjos cantar aleluia, e se deslumbrar de tanto amor naquele lugar. Irás contemplar a minha glória, com os meus anjos cantar aleluia, e se deslumbrar de tanto amor naquele lugar. Quanta saudade, quanto amor por ti. Já vem a hora de expressar o seu amor por mim. Quanta saudade, quanto amor por ti. Já vem a hora de expressar o seu amor por mim. Irás contemplar a minha glória, com os meus anjos cantar aleluia, e se deslumbrar de tanto amor naquele lugar. Irei contemplar a sua glória, com seus anjos cantar aleluia, e me deslumbrar de tanto amor naquele lugar. Irei contemplar a sua glória,
naquele lugar.